Olá, hoje nós estamos aqui no Reprodução em Pauta, o podcast da Clínica Originari. E, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Vinícius, sou um dos médicos da Clínica Originari. E para a nossa pauta de hoje, nós temos as nossas queridas enfermeiras da equipe de enfermagem da Clínica Originari. E a gente resolveu fazer assim, um trabalho um pouco diferente do que a gente acaba olhando sempre, né? Sempre falando sobre a parte técnica ou alguma coisa de algum assunto especificamente médico. E a gente teve essa reunião e acabou decidindo em trazer um pouco mais de como funciona além, dessa discussão do que é infertilidade, qual a indicação de uma fertilização in vitro. Eu quero trazer um pouquinho mais esse aspecto do atendimento da enfermagem, da responsabilidade e da ajuda que essa equipe maravilhosa da clínica traz para todos vocês como pacientes. Claro que, primeiramente, eu vou começar esse episódio pedindo para que elas se apresentem, para que vocês conheçam todas elas, porque elas são fundamentais no tratamento de vocês. Olá, eu sou a enfermeira Thais Helena, eu faço parte da equipe de enfermagem, sou a coordenadora da equipe. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Vinícius pelo convite, por nos dar uma oportunidade de mostrar um pouco do lado da enfermagem mesmo, do acolhimento ao paciente, de todo o trabalho que nós fazemos para deixar a jornada da paciente mais leve. Olá, eu sou a Vanessa, sou técnica de enfermagem e faço parte do núcleo da ovodoação. E eu sou a Amanda, enfermeira sênior na clínica. Estou na clínica em torno de 2 anos E vamos falar sobre esses assuntos. Bom, eu acho que quando a gente está falando, dessas pacientes que acabam de chegar na Originari, é claro que a gente vai precisar, sim, de um diagnóstico médico, a gente vai precisar de ter uma indicação médica, mas diríamos assim que a gente sabe que por detrás desses bastidores a gente precisa de muito suporte, de muita assistência, e essa assistência, obviamente, consiste, no médico que está assistindo aquela paciente, mas a gente depende muito também do olhar e do cuidado da equipe de enfermagem, que faz total diferença no tratamento. Eu queria falar hoje, então, no episódio mais dessa parte assistencial, de como essa paciente é acolhida, que a paciente sabe que todos nós, obviamente, de todos os setores da clínica, mas falando um pouco da parte clínica, a gente vai depender basicamente, do médico, vai depender da equipe de enfermagem para ter um ótimo tratamento. Então, pensando um pouquinho nisso, a gente vai falar da jornada da paciente. Eu queria que a nossa chefe, da enfermagem começasse um pouco assim sobre esse assunto. E vamos falar, tá? Eu queria saber um pouquinho, conta um pouco pro pessoal como que é, Desde o momento, então, eu tenho minha consulta agendada, eu passei na consulta com o médico que eu escolhi. Como que é essa assistência da equipe de enfermagem ali logo após a primeira consulta? Sim, costumo dizer que o nosso acolhimento, ele começa muito antes da consulta mesmo com o médico. Então, nós temos uma equipe treinada para solicitar alguns exames prévios, para já dar esse suporte, o acolhimento que a paciente precisa, desde o início do tratamento até as orientações da medicação, que a gente diz ali que é o tratamento próprio acontecendo, até o resultado do beta-HCG, que a gente está ali junto com a paciente o tempo todo para dar o suporte, para deixar a jornada dela mais leve. E até lembrando que antes, da primeira consulta, e lembrando um pouco dos canais que a gente tem de contato com essas pacientes, E realmente você está certa, antes da primeira consulta mesmo, porque a equipe de enfermagem conversa com vocês, vai receber os exames, esses exames vão ser checados, então tudo isso daqui, acontece por conta delas, não é por conta de nós médicos. Então, elas anexam os exames para que a equipe médica consiga olhar todos esses exames, para que vocês cheguem em consulta, esse médico já tenha acesso a todo esse histórico, de tratamento, talvez que essa paciente já tenha feito, ou se forem os exames iniciais também, que os exames iniciais sejam checados antes dessa primeira consulta. Eu acho que é até importante ressaltar
que a paciente cria um elo com a equipe de enfermagem. Exatamente. Então, ela passa na consulta com o médico, logo na sequência, ela conversa com a equipe de enfermagem, ela acaba abrindo alguns assuntos para a equipe de enfermagem que muitas vezes ela não fala ali com o médico na consulta, e nós estamos ali para acolher, para fazer de tudo para fazer de tudo que ela se sinta acolhida. Exato. O tratamento seja... E eu acho que, me corrijam, mas, né, assim, eu vejo que algumas pacientes, às vezes, ficam, assim, achando que é tudo muito separado, mas eu acho que o intuito que os setores são separados, né, isso que eu quis dizer, mas o intuito exatamente desse podcast é mostrar, desse episódio, o quanto isso tá entrelaçado, o quanto isso anda em conjunto, senão nada funciona, né? Então, eu vejo que às vezes muitas pacientes perguntam, mas eu mandei para enfermagem, será que o meu médico vai receber esse exame? Será que ele vai receber essa notícia? Ele vai receber essa notícia, porque elas são responsáveis por fazer esse link mesmo, né? Às vezes, sei lá, meu médico, às vezes não está hoje na clínica, estava num procedimento cirúrgico, ou estava fazendo uma coleta, fique tranquila que essa informação, assim que ele sair de dentro da sala do centro cirúrgico, vai chegar até esse médico. Então, é para esclarecer o tanto que isso anda ali caminhando junto para que o tratamento de vocês corra tudo bem e nós estaremos aqui na torcida. Uma parte muito importante, não só dessa parte de assistencial inicial, é também, assim, comecei meu tratamento, né? Como que a Originari se preparou, né, para fazer esse caminho um pouco mais tranquilo? É assim, número 1 de dúvida e medo. Doutor, eu tenho medo de agulha, eu não sei aplicar medicação, eu não vou dar conta de fazer isso. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E aí entra a equipe da enfermagem. Eu queria que você falasse um pouquinho do que a nossa equipe preparou para essas pacientes para trazer um pouco mais de tranquilidade e segurança quanto ao uso das medicações no tratamento. É bem isso mesmo, a equipe de enfermagem está ali para dar esse suporte para ela. Então, eu tenho medo de aplicar medicação, eu preciso de que alguém vá na minha casa para aplicar medicação. Então, nós temos uma tabela de orientações com datas, com o nome dos remédios. Nós temos um aplicativo da Originari que tem... Bem lembrado esse aplicativo. Bem lembrado. Bem lembrado esse aplicativo. Bem Importantíssimo. Ela vai detalhar um pouco de como foi feito esse aplicativo, principalmente em relação à aplicação das medicações, que eu acho que é a principal dúvida e medo das pacientes. Isso, esse aplicativo, ele tem uma aba com os vídeos das medicações, são vídeos próprios que nós mesmos fizemos. Nossa equipe gravou, tudinho pra vocês. Nossa equipe gravou. Então, tem o modo de usar, tem todo a maneira que a paciente vai aplicar, como que ela se aplica, porque é sempre na região do abdômen. Então, tem todo o vídeo explicadinho, do passo a passo, do que ela precisa fazer. Fora isso, toda a equipe é preparada para fazer uma orientação presencial para a paciente. Então, ela ali, temos a amostra da medicação, ela manuseia a medicação, ela consegue colocar as agulhas, girar as canetas, chegar até a dosagem, para ela ter mais segurança na hora de aplicação em casa. Mesmo a gente fazendo toda essa orientação, algumas pacientes ainda apresentam um pouco mais de dificuldade com a agulha, e nós temos uma equipe também que consegue fazer essa aplicação na casa das pacientes. Perfeito. Eu acho que é importante, né, porque a gente sabe, o tratamento é totalmente individualizado. Uma paciente vai usar um protocolo de medicação, uma dose de medicação, o outro vai usar outro. Então, assim, lembrando, a gente tem a tabela, né, que vai estar lá escrito tudo exatamente, a dosagem, como a paciente deve utilizar a medicação, qual horário, mas essa paciente vai ter contato presencial, porque a equipe de enfermagem, antes de começar o tratamento, vai explicar. Então, tem medicação que é diluída assim, a outra já vem pronta, já vem preparada, aplica assim, aplica de outro jeito, né? Tem que trocar agulha, não tem que trocar agulha. Então, tudo isso vai ser demonstrado ali presencialmente na clínica antes de iniciar. Tive dúvida, eu tenho um aplicativo, eu posso lá acessar, recapitular o que a enfermeira me explicou. Se não, mesmo assim não rolar, a gente vai arrumar alguém da equipe para poder aplicar na sua querida residência. Não fiquem tranquilas quanto a isso. Além disso, nós temos também o WhatsApp de plantão do médico, então, exatamente, se ainda tiver alguma dúvida, algum resquício de orientação, a equipe médica vai te atender.
Muito vai- bem lembrado. Muito bem lembrado. É que às vezes não é só uma questão de dúvidas, às vezes é uma questão de ansiedade também. Sim, É muita informação sim. naquele início de tratamento. Então elas ficam, ai, será que eu consigo? Será que eu não consigo? O que eu tenho que fazer? Então a gente explica passo a passo, vai devagarzinho. Se ela não entendeu, a gente volta de novo, a gente deixa ela manipular as canetas, as amostras, porque não é só uma questão de dúvida. Então é uma ansiedade, É isso. é uma informação nova. E para quem não tem esse jeitinho ou não tem esse conhecimento, fica um pouquinho mais puxado. Mas é por isso que a equipe tá junto para poder Exato. tirar esse peso. Apesar de tudo isso que a gente montou, não fiquem com vergonha, medo, não sofra de ansiedade. Passe Não a mão no sofra de telefone, ansiedade. ligue no nosso telefone de emergência. Estaremos prontos E para aí? poder ajudá-las. E isso é só no primeiro dia, porque quando ela volta pro controle dela e ela chega lá, ela fala, nossa, foi tão fácil, eu Exato. fiz tudo. Eu tive É uma só o paciente primeiro dia. recente que ela pegou e falou assim: não, esquece. Agulha, ela falou assim: eu desmaio, eu não dou conta. Fez a aplicação, o tratamento inteiro. Fez. Quando elas voltam, aí elas voltam com esse feedback de que deu tudo certo e aí aquele medo, aquela ansiedade era só no primeiro dia. Exato. E aí quando elas manipulam, elas se aplicam, elas veem que não é esse bicho de 7 cabeças, aí elas conseguem levar com mais leveza e mais tranquilidade. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho, falamos primeiro dessa parte assistencial, principalmente desse medo, né, do uso das medicações e como a gente se preparou para auxiliar vocês. E quando a gente está falando também em alguns tipos de tratamento mais específicos, né, talvez eu tenha um outro tipo de ansiedade, um outro tipo de preocupação, e aí eu acabo precisando de uma orientação e um suporte, e é para isso que a gente está aqui, é para a gente poder auxiliá-las. Então, quando a gente fala no programa de ovo doação e ovo recepção, né, a gente tem aquela expectativa, quanto tempo eu vou poder começar meu tratamento? Quanto vai demorar? Então, eu queria que a nossa queridíssima Vanessa falasse um pouquinho disso, Van. Explica um pouquinho desse fluxo, assim, porque eu acho que entender todo esse processo deixa as pacientes também um pouco mais tranquilas, né? Explica o que a gente também... vale ressaltar, tá? Obviamente, a gente já tinha, né, o programa de ovo doação desde sempre na clínica, mas eu quero, em primeira mão, falar que nós temos agora, né, um núcleo de ovo doação, que é uma novidade dentro da clínica. Isso. Nós reformulamos várias coisas, obviamente, tudo isso pensando no melhor atendimento para vocês. E tá, tipo assim, tudo novinho em folha. A Vanessa vai falar em primeira mão de algumas novidades, uns spoilers, assim. Só alguns spoilers. Exato, e coisas que a gente realmente teve que ali sentar e pensar e reformular, tentando, obviamente, sempre melhorar a nossa assistência, né? Então, essa paciente que vai, né, ou doar óvulos ou receber óvulos, como que é feito, então, o nosso contato, nosso primeiro contato com a nossa equipe, como é feito, né, a atualização de como anda, né, esse tratamento? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, a enfermagem, ela é responsável por esses casais receptores e pelas doadoras, né? Uhum. A gente dá todo o suporte para eles no preenchimento do cadastro, para as doadoras realizarem as coletas de exame, então a gente está ali para auxiliar no que for necessário. Você perguntou do tempo, geralmente em média, que a gente leva para realizar um pareamento. Geralmente a gente dá em média de prazo de 3 meses, porém esse prazo pode ser até mais rápido. Sim. Ou demorar um pouco mais, dependendo muito O que é das mais raro, mas a gente características. sabe que geralmente gira ali em torno desses 3 meses. Lembrando que a gente precisa, obviamente, das características serem Sim. compatíveis, do tipo sanguíneo, coisas que a Sim, gente dependendo. precisa avaliar lá dentro. Mas, no geral, a gente consegue aí até esse período. E, obviamente, se nesse período, né, o que eu queria que essas pacientes soubessem, né? Porque, obviamente, gera ansiedade. Sim, com Se certeza. passou o primeiro mês e eu não ainda pude iniciar meu tratamento, que eu ainda estou aguardando ou minha receptora ou minha doadora, o que a equipe originária faz para a gente poder ajudar essas pacientes? Então, na verdade, quando, por exemplo, mensalmente é dado um feedback
para todas esses casais que estão aguardando na fila. Então, podem ficar tranquila que todo mês eu vou entrar em contato com vocês. Gravem o nome dela. Informando Essa é a minha. Gravem o nome dela, Vanessa. Podem cobrar ela assim, mensalmente. Já anota no calendário e cobra, tá bom? Informando como está a fila no programa. Então, fiquem tranquilas. É isso. Eu acho que o importante, né, para poder também auxiliar as pacientes, é isso, é saber, e volto a dizer, esse é o ponto principal do nosso capítulo de hoje, é essa paciente saber que existe uma Vanessa da vida que está olhando para isso todos os dias. A Vanessa, isso é algo que um spoiler, que não é mais spoiler porque eu tô contando, a Vanessa, ela vai estar ali todos os dias, ela né, sendo agora uma das novidades do núcleo de ovodoação, a Van vai estar olhando para isso todos os dias. Então, fiquem tranquilas que sempre vai ter uma pessoa que agora tem nome, Vanessa, eu já falei para vocês anotarem, ela vai estar olhando com todo o carinho do mundo para vocês, né, e para que esse pareamento aconteça, para que esse tratamento consiga iniciar aí o quanto antes, né? Além disso, né, e até puxando um pouco outro link, a gente vê também pacientes, quando eu estou falando num tratamento em que eu vou precisar, né, de uma amostra, por exemplo, de sêmen de doador, de um banco, seja nacional, um banco internacional. A gente sabe que isso também, tudo que envolve, né, espera para eu iniciar um tratamento, obviamente, envolve ansiedade. Então, eu sei que as amostras, às vezes, têm um período, tem a parte burocrática, eu tenho que assinar, né, termo, eu tenho que fazer reserva, eu tenho que esperar chegar de fora do Brasil, se a amostra é internacional ou não. Então, isso também tudo acaba impactando no início do meu tratamento. Ansiedade, assim, garantida com sucesso. E aí, a pessoa que nos auxilia nisso, muitas de vocês já conhecem, né, aquela famosa, é a enfermeira Amanda, que é responsável por esse setor e que vai auxiliar todas vocês. Então, Amandinha, conta um pouco para as pacientes como que funciona, né? Claro, a Amanda auxilia muito nessa parte, obviamente ela tem outras funções muito importantes também dentro da clínica, mas ela é a enfermeira para resolver todas essas questões. Banco de sêmen, Gravem o nome da Amanda agora, que agora é com ela. Olha como que eu sou bonzinho, eu tô dando todas as dicas internas, então vocês anotam os nomes, e tipo, depois você liga e fala, olá, clínica originária, que ela fala, eu quero falar direto com a enfermeira Amanda. Pronto, já cai direto no ramal dela. Passando da Vanessa, agora enfermeira Amanda. Inicialmente, quando os casais vêm na clínica e passa por consulta e tem essa necessidade de escolher uma amostra seminal, no dia, eu estando em atendimento, eu já consigo conversar um pouquinho com esses casais. Então, eu sempre vou em orientação e falo, olha, a gente vai mandar um e-mail. Na clínica, a gente tem um e-mail padrão com todas as informações sobre os bancos que a gente trabalha, que a gente indica, que são os nossos parceiros. Sim. Então, eu já, nesse mesmo dia da consulta, eu consigo ir lá e fazer um bate-papo rápido com eles, dizer, olha, olhem o e-mail que vai chegar com todas as informações, lá tem preço, valores, tem todas as informações, e se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ligar na clínica, entrar em contato e me chamar. Isso é verdade, tá, gente? Ela faz mesmo, porque depois eu saio da consulta, ela vai lá se apresentar para as pacientes. Eu só tô tornando isso um pouco mais público, né? Porque o que acontece? Antes as pacientes só depois gravam o nome dela, depois da primeira consulta. Hoje eu já estou deixando aqui explícito no podcast, então vocês já podem chegar na clínica sabendo o nome da pessoa responsável, então vocês já vão aqui, ó, certeiro, direto, que é a Amanda. Vamos otimizar o tempo. Então, eu sempre procuro ir depois da consulta. Eu acho esse fato importante. O paciente já conhece de quem que ele vai receber o e-mail. Não basta só enviar o e-mail, ele vai ler tudo aquilo e vai ficar cheio de dúvidas. Então, eu já faço uma prévia para ele. E deixa eu só te fazer uma pergunta, né, Amanda? Eu vejo que exatamente não é só enviar o e-mail, a gente sabe muito bem disso, né? Eu acho que uma parte que é legal a gente falar, que esse relacionamento, né, ou esse funcionamento dentro da clínica de relação entre o pessoal da enfermagem e a equipe médica é muito importante em todos os setores, óbvio. Nesse setor é assim, super blaster, né? Porque não é só o tempo, não é só a ansiedade, mas envolvem muitas outras coisas. O que eu sempre falo para as pacientes durante a consulta, características fenotípicas
É óbvio que vai ser o casal, que vai ser essa pessoa que vai importar a amostra ou comprar uma amostra nacional, que tem que selecionar. A gente não pode, né, por esse casal, por essa pessoa, selecionar as características que ele ou elas desejam, né? E só que existem outras informações que não adianta. Vai bater a dúvida e aí... Amanda. Preciso de ajuda para falar com o meu médico, Amanda. Exato. Ontem mesmo eu recebi mensagem de uma paciente que mandou uma mensagem, né? Porque eu vejo que às vezes as pacientes ficam assim, putz, eu avisei a Amanda. Será que a Amanda avisou o Vinícius? Sim, eu sempre faço questão de avisar, pode ficar tranquila, a enfermeira Amanda já me avisou. Então eu queria que você falasse um pouquinho também de como é essa parte da gente manter as informações ali no F5 atualizadas entre nós, assim, né? Que a gente tem um fluxo de manter tudo isso. Sim, eu escuto bastante das pacientes que elas falam, eu não tô comprando um doador, eu tô escolhendo as características do meu filho, né? Sim. E elas querem que sejam mais parecidas, então elas sempre vêm muitas vezes elas vêm com dúvidas. Uhum. E aí essas dúvidas eu sempre reporto pro médico. Você sabe que a gente, né, você é campeão de... Todos os dias ela me chama pra conversar. Você é campeão, né, dessa parte. Então, todas as dúvidas eu reporto, eu passo pro médico da paciente. E aí a gente vai se comunicando. Geralmente eu me comunico por e-mail ou WhatsApp com ela, geralmente é e-mail. E eu passo todas as dúvidas, eu ligo e eu falo, olha, eu falei com o Dr. Vinícius, é isso, eu registro, eu mando por e-mail, porque aí elas sentem essa segurança e elas sabem que tem essa ponte entre o médico Sim. e a paciente, que é a enfermagem. E vale só ressaltar, né, complementando o que a Mandinha tá falando, que assim, o e-mail, obviamente, a gente tem vários meios de comunicação entre médico, enfermagem, pacientes, só que assim, o e-mail, ele é necessário, obviamente, ele não é o caminho mais rápido, a gente tem um WhatsApp para isso, para dúvidas mais instantâneas e etc. Só que o e-mail ele é de extrema importância, principalmente quando eu tô falando aqui, né, por exemplo, em reservar uma amostra, porque a gente precisa formalizar isso. Então, paciente, banco, clínica, enfermeira, médico, todo mundo copiado nesses e-mails, tá? Então, a gente mantém esse canal de comunicação por uma importância de ter isso registrado, né? A gente também manter uma comunicação de todo mundo que está envolvido ali naquela reserva, né? Mas o WhatsApp também tá ali para as dúvidas diretas ali. Está disponível, com certeza. É mais para padronizar mesmo, né, o e-mail. Sim. E aí a equipe fica em cópia. E aí a clínica, não só o médico da paciente, mas a equipe de enfermagem está ciente que a gente tem aquela paciente, que a gente tem aquele caso. Essa é uma parte de acolhimento também. Toda a equipe sabe o caso dela, sabe com quem, se ela ligar, mesmo que eu não esteja, as meninas atendem, depois me passam. E então a comunicação fica melhor assim. Isso. Bom, então, eu vou dar um exemplo, então, Amanda. Vamos supor que eu preciso, né, por algum motivo, fazer uma reserva, então, de uma amostra. E aí eu decidi que eu quero uma amostra de um doador internacional. E aí eu quero que você me fale qual é o top one, qual que é o número 1 de dúvidas ou solicitações da enfermeira Amanda e que ela acaba se comunicando com a equipe médica e que vale ressaltar, não só eu, como todos os médicos, né, que tá conduzindo esse caso, nesse exemplo que eu estou dando, de uma importação de uma amostra de sêmen de doador internacional, a gente faz questão, né? E é por isso que a gente montou todo esse fluxo de comunicação entre médico e enfermagem, porque tem alguns quesitos que o médico vai, com certeza, estar ali avaliando antes dessa reserva. Como eu disse, as características é algo que, o médico nem a enfermagem vai participar, né? Mas eu quero que você cite qual é a principal dúvida, o que as pessoas se deparam que acabam solicitando essa avaliação tanto da enfermagem quanto da equipe médica. Para escolher a amostra seminal, as características, como você mesmo falou, é um pouco mais fácil. Até porque no site tem, né, essa questão de eu quero cor de cabelo, tem os filtros que facilitam isso. Das características. Né? E aí chega numa fase um pouquinho mais lá pro final da escolha, que é a questão genética. Um grau mais avançado. Mais avançado, que é a parte genética. Os doadores internacionais, os bancos internacionais, eles disponibilizam
testes genéticos nos doadores. Então, é uma parte que as pacientes sentem muitas dúvidas e elas vêm buscar as informações com a gente. Então, sempre que a paciente apresenta essa dúvida, olha, escolhi um doador e ele tem uma alteração genética assim, o que eu faço agora? Fala com o meu médico, é a primeira coisa que elas me pedem. E aí eu passo para o médico, geralmente eu tenho bastante contato com você, passo para você, mas todos os médicos eu volto a falar disponíveis... todos os dias, ela Todos fala. os dias. Então, essa parte genética, da questão da análise genética, de ter um doador que tem uma alteração genética, é uma questão que causa bastante dúvidas. Com certeza. E elas vêm buscar as informações, e aí eu sempre repasso para o médico responsável. E, por favor, não tenham vergonha, porque, assim, isso realmente é algo que a gente faz, obviamente, muita questão. A Amanda sabe muito bem disso. Eu não deixo os outros médicos também não fazer a reserva de nenhuma amostra, né, que tenha um painel genético. Lembrando que a gente também tem que avaliar, os bancos podem trabalhar de formas diferentes, ou seja, esse doador aqui fez um painel desta forma, o outro já foi testado para tal, então a gente tem que saber qual banco, eu quero avaliar qual foram as doenças que foram avaliadas, às vezes tem que avaliar o painel e nenhuma das amostras são reservadas sem que passe aqui no crivo de avaliação, enfermagem e médico que está responsável por esse caso. Fiquem tranquilas, tá bom? Então, essa é uma dúvida bem frequente. Quando chega lá no final, ela já escolheu tudo. Ela se apaixonou por aquele doador, ela fala, eu quero este doador. E aí, quando fala assim, olha, este doador tem uma alteração. É onde elas vêm com dúvidas, né? E aí eu passo para você que dá esse suporte, orienta a questão dos testes genéticos, como você mesmo falou. E aí, para a gente poder dar seguimento na reserva da amostra. É isso. Então, fiquem tranquilas que estaremos, obviamente, olhando para esse quesito, né, genética antes da reserva. E não tenham vergonha de nos solicitar, porque nós vamos dar todo esse suporte em relação a isso. Né? Na verdade, nós vamos dar o suporte em relação a todos os assuntos. Todos. A ovo-doação. Aliás, é para isso que a gente está aqui hoje. Falando sobre isso. Lembre-se que além da Amanda e da Vanessa, tem a enfermeira Thais Helena. Lembrem-se dela. Quando vocês pensarem assim, quem é a chefona? Thaís. Thaís. A gente bate continência pra ela. Manda em tudo. Imagina. E eu acho que, além da parte genética, né? E aí talvez seja até um pouco antes de chegar na parte genética, é algo que a gente também vê muito em dúvida, né? Quando essas pacientes, esses casais vão selecionar uma amostra. E aí? Você falou que tem banco nacional, banco internacional, mas e aí? Qual que é a diferença? O que tem, afinal? E aí? Por que essa tem? diferença? A gente tem algumas diferenças entre o banco nacional e internacional, como, por exemplo, o prazo de chegada. O prazo de chegada tem diferença. Isso é o principal, né? É muito importante também, além da questão genética, é muito importante, porque isso vai determinar também um pouquinho o prazo do tratamento dela. Então, o nacional, como ele já está aqui, é um pouco mais fácil. Fazendo a assinatura do contrato, o pagamento direto para o banco da amostra, a gente faz todo esse suporte inicial, e aí a paciente escolheu um doador nacional, fazendo toda essa parte burocrática com o banco, fazendo essa parte toda para finalizar e escolher a amostra, a gente consegue trazer a amostra para a clínica de 24 a 48 horas. A gente tem um prazo bem curto até. Bem curto. Só que aí eu vou escolher uma amostra internacional. Dentre os bancos internacionais, a gente tem um prazo mais ou menos de 30 a 60 dias. Então, é um pouco mais extenso por conta da importação. Então, a gente acaba tendo um prazo um pouquinho maior de 30 a 60 dias para a chegada no Brasil. Ou seja, eu preciso me programar antes, e não dá para eu começar meu tratamento se não fizer essa Não programação. Não pode, só pode começar o tratamento. Então, só ressaltando que, como a enfermeira Amanda disse, a gente só vai iniciar o tratamento a partir do momento da chegada dessa amostra lá na clínica. Não é no Brasil. Na clínica. Na clínica, é isso mesmo. A amostra chega no Brasil e aí a gente ainda tem uns dias para receber essa amostra também na clínica, então por isso que a gente já tem um prazo ali já meio que estimado quando a gente faz a reserva, olha, escolhi este doador, escolhi este banco,
já fiz o pagamento, já fiz a assinatura do contrato. Então, a gente já tem um prazo estimado, mas a gente aguarda a amostra chegar na clínica. Isso. E é muito interessante a gente falar isso, porque a gente também mantém o contato e também se mantém atualizado, né? Às vezes está próximo ao prazo da chegada da amostra, a enfermeira Amanda às vezes está lá, né? Eu vejo ela em contato para saber se a amostra às vezes já chegou no Brasil, mas também passa por todo um processo de verificação, tem toda uma liberação. Então, isso que às vezes pode atrasar uns dias a mais ou não, mas essa pessoa aqui está sempre em contato, sabendo, olha, já está no Brasil, porém ainda não chegou na clínica. A gente sabe que talvez depois de alguns dias vai liberar, mas ela vai manter vocês informadas. Mas o início, volto a reforçar, que só começa a medicação quando a amostra chegou na clínica. A gente não pode correr esse risco de começar e a amostra não chegar na clínica. Aí começa com tranquilidade também o tratamento, que é uma questão bem de ansiedade também, porque sabe que a amostra está chegando no Brasil, às vezes recebe até o e-mail do banco dizendo, olha, a amostra está no Brasil. A primeira coisa que elas fazem é ligar no banco, olha, minha amostra já está no Brasil, eu já posso começar. Então, a gente ainda aguarda uns dias para chegar na clínica mesmo e aí começar o tratamento de fato. E aí, assim, talvez caminhando para os nossos finalmente, assim, finalizando esse assunto, eu vou dar mais um exemplo. Então, preciso dessa amostra e eu falo, Amanda, assim, para mim é primordial, eu não abro mão e eu preciso ver a foto desse babyzinho maravilhoso, desse doador. E existe alguma diferença entre os bancos? Eu consigo acessar isso nos dois? Como que é? Existem diferenças. No Banco Nacional, a gente não tem a disponibilidade de fotos. Então, só no internacional. E aí, no internacional, a gente... Isso, só interrompendo um pouquinho, Amanda, pela própria legislação brasileira, sim, né? Legislação. Então... A gente não tem acesso às fotos, infelizmente, porque eu acho que todo mundo queria todo mundo ter, né? Quem quer ver? ver? No Banco Internacional, a gente tem disponibilidade para as fotos de infância. E aí tem um banco também específico que tem alguns pacotes que você consegue ver algumas fotos de adulto. Então, mas então, já... se vocês tiverem dúvidas, ok, vocês já sabem quem procurar. Mas já de ver a foto de infância já é... Já dá uma mega já ajuda, né? Já dá um up, já. Então, a gente tem essa diferença entre os bancos, mas por conta da legislação também. E aí, a gente tem uma diferença também no banco, entre o Banco Internacional e o Nacional, que é a questão da identificação do doador. Isso é importante falar. Isso é importante. Aliás, antes não era tão frequente, né? Agora eu acho que assim, nos últimos meses, na verdade uns 4 meses pra cá, eu vejo muitas pacientes perguntando sobre isso. Fale um pouco mais sobre. Queremos saber, Amanda. Queremos saber. Tell me more. É que a gente tem uma gama de informações. As informações estão cada vez mais amplas. E então, que às vezes essa informação é importante pra mim, mas não é importante pra Thaís, né? Assim, eu digo como paciente. Como se paciente, a gente estiver comparando, paciente, né? Não como profissional. Às vezes, pra mim é importante eu saber isso, pra outra pessoa não é. Mas eu acho legal a gente falar, até porque é uma coisa que tem aparecido bastante como questionamento na hora de fazer a reserva. Sim, e entra nessa questão da legislação também, de ter essa diferença. Internacional, os doadores, eles têm a opção de deixar a identificação aberta ou não, e as pacientes têm a opção de comprar a amostra com a identificação aberta ou não. E aí, o que quer dizer essa identificação aberta? Que futuramente, se a criança quiser saber a identidade daquele doador, ela pode, mas isso por conta da legislação fora do Brasil. Exato. Aqui no Brasil não é permitido, Exatamente. assim como a foto. Exato. Então, essa é uma diferença que casa ali e é grande. Isso é muito importante falar, porque recentemente eu até atendi um casal de pacientes que fez exatamente isso. Elas tinham um casal homoafetivo feminino, elas tinham uma lista de prioridades, assim, por características que elas, né, tinham gostado daqueles doadores, mas esse foi um critério de desempate para elas, né? Para elas, era importante que não pudesse ter contactar depois essa pessoa. Então, elas selecionaram um doador que falou, não quero que me contacte depois, né? Pode ser que no seu caso não seja isso. Se você queira o contrário, e também tá tudo bem. A gente só tá falando aqui sobre as diferenças, né? As principais diferenças. Porque senão a gente podia gravar um podcast inteiro falando sobre as diferenças dos bancos e das características. O que tem um, não tem no outro, o que tem mais aqui. Mas eu acho que é mais pra gente tentar dar uma visão geral. Algo mais que a gente pode falar? Não, voltando dessa questão da identificação, é uma informação nova e que as pacientes chegam também, né, em busca. O que quer dizer identificação aberta ou não? Algumas, como você falou, realmente não têm interesse de saber essa identificação. Sim. E aí outras têm. Vai de cada paciente, de cada casal. Mas hoje em dia a gente tem bastante informação, a gente tem muita opção.
Hoje em dia, esse é uma parte que cresceu muito, que lá na clínica eu tenho uma demanda bem grande dessa questão do banco de sêmen. Então, cresceu bastante e a gente tem uma busca por informação cada vez maior. E aí é onde a gente se prepara para poder... Nós estamos aqui preparados para auxiliá-los. Porque, assim, é tanta informação, é tanta coisa que tem que ser avaliada, ou que pode ser avaliada, que gera, obviamente, questionamentos, inseguranças, e a gente está aqui para isso. Não é isso, chefe? É isso mesmo, estamos aqui para isso. Estamos nos bastidores. Algo mais a dizer, chefe? Para dar toda a segurança para vocês, para a jornada ser muito mais leve. É isso. Então, estamos aqui nos bastidores com a Vanessa, com a Amanda, certeza. com o restante da equipe, que não pudemos trazer todas aqui para gravar o podcast, Sim. mas quem todas sabe numa elas. próxima, Quem né, sabe gente? numa próxima, eu trago a Não, equipe inteira eu já para vocês quero ser conhecerem. convidada pra uma próxima. Eu já quero. Ai, se eu não for. Eu já quero, que eu já tenho assunto para falar numa próxima. Gente, eu acho que é isso, né? Muito obrigado, meninas, por aceitarem o meu Nós convite. que Sim, na verdade, agradecemos. eu convidei e falei, se vocês não aceitarem, tô brincando. Muito obrigado por aceitarem o convite. Eu acho que é um tema que é muito importante. Primeiro porque eu acho que passa, né, uma visão que a paciente, ela só vai descobrir depois que ela está lá dentro. Então, eu acho que pra você como paciente, né, que tá planejando o seu tratamento, eu tô selecionando onde eu vou fazer meu tratamento, eu quero saber como funciona, eu acho que isso passa muita segurança de saber como funciona o processo, como eu vou ser, né, como vou ter todo esse suporte. Então, você não vai agora mais saber só depois que você já está lá na clínica. Foi por isso que a gente desenvolveu esse episódio de hoje. Claro que não dá pra gente falar de todos os temas, né? Tem muitas coisas, a gente acabou selecionando bem breve as coisas principais. Mas eu espero que a gente tenha, obviamente, outros. A gente vai montar uma parte, né, do Reprodução em Pauta, só da parte enfermagem, falando de tanta coisa que tem. Mas é isso. Muito obrigado pelo convite de vocês. Agradeço. Espero vê-las em breve num novo episódio. Nós que agradecemos, e o nosso principal objetivo é criar um elo de confiança Com certeza. entre a enfermagem, paciente, médico, clínica, para que vocês se sintam acolhidas na jornada na nossa clínica. É isso. A segurança, ela só vem quando a gente tem boa comunicação e um bom esclarecimento de tudo que está sendo feito nesse tratamento. É isso mesmo. Ou não é? É isso mesmo. Falei e disse. Um beijo.